livro de Jó está relacionado ao sofrimento e à dor. E quando nós olhamos para esse livro, irmãos, nós olhamos essa parte diante, nós não entendemos, nós pensamos que já começou a história assim. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que antes de todas as coisas vir sobre ele, esse homem tinha uma vida, irmãos, próspera, muito próspera. É tão próspera que naquela região onde ele morava não tinha ninguém tão rico como ele. E nessa época aqui não era riqueza em dinheiro, não era monetariamente em dinheiro, em espécie, mas em gados, em animais. E ele era o maior de todos ali. E ele vivia a vida dele, irmãos, como nós estamos vivendo. Nós não temos nem um décimo do que esse homem teve, mas nós temos para sobreviver, pelo menos. Eu acredito que aqui ninguém está passando fome, e ninguém não tem onde morar. Só que, irmãos, a nossa vida é como a vida de Jó, transcorria normalmente, e ele não sabia de nada, não imaginava nada, não tinha receio de nada. Ele era um homem que estava na presença do Senhor, ele era um homem temente a Deus, porque o próprio Deus vai dar testemunho dele. Logo nos primeiros versículos do capítulo 1, a palavra vai dizer, irmãos, que esse homem ele tinha riquezas, tinha servos, tinha servas, tinha 10 filhos, sendo 3 dessas mulheres, e também uma esposa. Então imagine só, um homem muito rico hoje, era Jó. Pensa num homem que tem muitas riquezas, um homem que tem muitos bens, um homem que você já viu aí na mídia, é ele, é Jó. E ele tinha uma vida, irmãos, abastada, uma vida abençoada, uma vida que qualquer um queria ter, uma vida de dar inveja. Às vezes as pessoas olham para mim, para você, não sente inveja da nossa vida, mas tinha pessoas que sentiam inveja de Jó, por causa da riqueza, por causa da prosperidade. Não é uma inveja ruim no sentido, mas inveja de falar, um dia eu queria ser como esse homem. E a palavra nos diz, irmãos, que ele vivia uma vida normal, ele vivia um dia normal na história dele. Não tinha do que se auto-acusar, não tinha do que ser acusado, porque nele não havia mácula. E isso é tão verdade, tão fato, que o próprio Deus vai dar testemunho dele. E a palavra nos vai nos dizer, irmãos, que um certo dia os filhos de Deus foram na presença de Deus. Que filhos são esses? São anjos. Os anjos foram até o Senhor, porque os anjos eles sobem e descem, irmãos, levando as coisas, trazendo, vindo, voltando, e Deus vai controlando as coisas, e o universo vai girando dessa forma. Então, irmãos, esses anjos foram até Deus, e de uma forma misteriosa, Satanás teve acesso a Deus, irmãos. A palavra vai nos dizer que outras passagens não tem mais acesso a Deus, o próprio Satanás, mas aqui na história de Jó, Satanás vai ter acesso ao trono de Deus. E Deus, irmãos, por algo desconhecido na mente humana, no raciocínio humano, nós não conseguimos entender as formas que Deus trabalha, das formas que Deus faz, mas de uma forma misteriosa, Ele coloca Jó à prova. Jó estava quietinho lá na terra, trabalhando, irmãos, gerenciando ali a sua fazenda, gerenciando ali todo o seu gado, os seus servos, tudo estava transcorrendo normalmente. Mas Deus, por um motivo desconhecido, coloca agora Jó no meio de uma história, irmãos. Deus ele chama a atenção de Satanás, e ele fala: viste meu servo Jó, homem temente, reto, íntegro, que segue a justiça, que desvia-se e aparta do mal. E Satanás, irmãos, você pode pensar que só Deus conhece a sua vida, mas Satanás conhece a sua vida de trás para frente, de frente para trás. Ele olha para Deus e fala: é lógico, o Senhor deu tudo para ele, prospera a vida dele, prospera tudo, a fazenda dele, o gado, os filhos dele, está todo mundo abençoado. Mas toca nos bens dele para ver se ele vai blasfemar contra a tua face. Irmãos, quando nós olhamos essa história aqui, nós temos que entender que às vezes, hoje em dia é muito fácil, irmãos, a igreja acusar as pessoas, apontar esse, aquele outro.
Porque se acontecer alguma coisa de ruim com alguém na igreja, irmãos, a primeira coisa que vem na mente da maioria: pecou, está em pecado. E se acontecer uma coisa bem trágica mesmo, é a mão de Deus, estava escondendo alguma coisa. Era esse tipo de pensamento que vai vir sobre a vida de Jó daqui a pouco. Aí, irmãos, o que nós temos aqui? Satanás pediu então autorização, Deus deu. Na mesma hora Satanás desce, irmãos. Ele não foi na casa da Joana, não foi na casa do Pedro, não, ele foi na casa desse homem aqui, Jó. Porque estava especificamente, eu vou tocar. E ele vai blasfemar. Porque o diabo, ele não é onisciente. Ele não sabe se Jó ia ou não blasfemar. Mas Deus é onisciente, irmãos. Ele sabia que um servo fiel, ele não o ama por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é para aquela pessoa. E Jó, ele amava a Deus. Não é como muitas pessoas que eu já vi ao longo das minhas 2 décadas aqui dentro. Pessoas que entraram aqui, receberam a bênção e sumiram. Porque barganharam com Deus, porque queriam uma bênção, mas assim que pegou a bênção, não estou falando sobre bênção material, mas às vezes uma bênção familiar, uma bênção profissional, não sei. Mas muitas pessoas hoje nas igrejas, elas recebem de Deus e abandonam Deus. E Jó não era esse tipo de gente. E Deus sabia quem era Jó. Deus sabia o coração. Deus sabe o que está dentro do meu e do seu coração nessa noite. Ele sabe se você realmente adora Ele, se realmente você o ama de todo o coração. Só Deus tem esse poder. Então o diabo desce e começa agora a sua fase de tocar nas coisas de Jó. Ele vai tocar, irmãos, em todos os seus gados. Os bois, nas jumentas, começa pela primeira. Os sabeus vêm, uma tribo nômade vem e tocam e roubam todo o gado de Jó, as jumentas e os bois, e mata todos os servos que estavam ali olhando aqueles animais, que eram muitos. E só um vem e escapa, e só um vai lá dar a mensagem para Jó. Irmãos, olha que coisa interessante. Só um escapou. Daqui a pouco, irmãos, ele chega até Jó e fala: olha, os bois e os jumentos lavravam na terra, mas veio os sabeus e deram sobre eles, mataram todos os seus servos, roubaram todos os animais, e só eu escapei para te trazer a mensagem. Daqui a pouco, irmãos, quando você acha que uma coisa ainda já está no limite, vem outra mensagem. Fogo caiu do céu e devorou as ovelhas do pasto e matou os servos que estavam olhando, e só eu escapei para te trazer a notícia. O que parecia ruim se tornou pior ainda. Mas você pensa que parou por aí? Não. Aí vem, irmãos, os caldeus, 3 tropas, roubaram os camelos de Jó. Agora Jó não tem mais camelos, não tem mais servos, porque esses também mataram os servos de Jó. Quando tudo parecia, irmãos, ter terminado, porque não tem mais tragédia do que isso. Aí vem o último mensageiro. Jó já estava destroçado o seu coração, eu acredito eu não estava lá, mas imaginando, irmãos, isso, uma pessoa perder tudo. Nós vimos aí a última catástrofe lá do sul, que devorou aquela pequena cidade. Só quem perdeu sabe o que perdeu. Vidas também se perderam, muitos ficaram ali machucados. Irmãos, só quem perdeu coisas assim sabe o que é sentir na pele. Aí, irmãos, quando tudo parecia que estava, mas aí tem mais um ainda. Os filhos e as filhas que estavam dentro de uma casa, comendo e bebendo. E a Bíblia é bem específica, bebendo vinho. E aí, irmãos, veio um vento forte, muito forte, deu nas paredes e derrubou, irmãos, e matou os 10. Aí esse homem chega até Jó e fala: Jó falou assim: o que será que ele vem trazer agora?
Será que tem uma boa notícia para mim? Jó, eu não queria falar isso. Eu não queria falar isso para você, porque eu estou vendo a sua dor. Mas os teus 10 filhos acabaram de morrer agora. E isso não foi uma coisa de uma semana para outra, de um mês para o outro. Foi tudo no mesmo dia. Você está preparado? Você está preparado para suportar essas dores que Deus trouxer na sua vida? Será que nós estamos preparados para receber algo também de ruim nas nossas vidas? Ou queremos só receber coisas boas, só receber bênçãos? Porque se Deus não me der, então eu vou ficar de mal com Deus. Ele continua sendo Deus, da mesma forma. Não vai mudar nada. O meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos, não vai mudar quem é Deus. Tem pessoas que perderam um filho e sabem a dor. Imagina perder 10. E eles estavam fora da posição do Senhor, porque a Bíblia diz no capítulo 1 que Jó, ele sacrificava quando esses filhos faziam festa. Ele sabia os filhos que eles tinham. Cada pai sabe os filhos que tem. Então eles eram filhos jovens, mas eles não tinham compromisso com Deus, o Deus de Jó. Era jovens. Imagine jovens de um tempo de hoje, com um pai muito rico, não vai querer nada com Deus, muito dificilmente. Porque o mundo daquela época também tinha seus prazeres. Quando ele recebe a quarta mensagem, que é o falecimento dos 10 filhos, irmãos, você pensa que ele foi blasfemar contra Deus? Você pensa que ele foi xingar Deus? Você acha que ele levantou uma palavra de blasfêmia contra Deus? Não. Ele diz aquela palavra: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é fácil nós damos glórias a Deus quando temos empregos, temos casa própria, o cartão de crédito vai muito bem, os meus filhos estão crescendo com saúde, estou empregado. Mas, irmãos, é como eu disse, de repente, de uma forma misteriosa, Deus pode colocar a gente no olho do furacão. E além de tudo, irmãos, além de tudo, o pior de tudo é quando você sabe que você não pecou. Você não tem um pecado específico que está trazendo aquilo para você. Porque quando a gente peca, a gente sabe que tem um pecado específico. Ninguém aqui é maturo não, ninguém é criança na fé não. Quando nós caímos e pecamos, nós sabemos o que estamos fazendo. E sabemos que a mão de Deus está vindo por causa daquele pecado, ou daqueles pecados específicos. Mas Jó era daquele tipo de homem que olhava para ele, irmãos, não com um olhar de soberba, arrogância, mas ele sabia que ele era um homem íntegro. Ele não tinha aquilo que acusasse ele. Porque quando nós estamos bem com Deus, não tem o que nos acusa. Mas se nós falharmos e pecarmos contra Deus e contra o nosso próximo, a acusação é instantânea, automática, ela vem. Eu não preciso ficar fazendo nada, ela vem até mim. Não tem como escapar disso. Isso é natural, isso é imediato. Nós não tínhamos acusações, irmãos, quando nós estávamos no mundo. Mas se nós nascemos de novo, fomos regenerados um dia, não tem mais como voltar atrás. Qualquer coisa que a gente faz, a acusação vem. O maior tribunal, que eu costumo dizer que é o leito, é a cama. A pessoa apronta o dia inteiro, a noite inteira, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, aí vem o martelo. Você fez isso e aquilo. Ninguém escapa desse tribunal. A nossa consciência. Então ele adorou o Senhor. Perdeu tudo. Perdeu filhos. Perdeu riqueza. Perdeu também os amigos, como eu já disse. Apontavam ele dizendo: confessa, você deve ter feito alguma coisa, não é possível. Irmãos, já pensou se fosse um negócio desse com a gente hoje? Misericórdia. Acho que não deixar nem entrar na igreja. Por que, irmãos? Porque o homem gosta de apontar e acusar. Mas uma pessoa, irmãos, pode estar sujeita a entrar nisso sem ter feito nada. Então, antes de nós julgarmos alguém, vamos olhar para nós mesmos, como a gente está andando, antes de apontar os outros. Porque nós podemos estar em falha também com o Senhor. E Deus vai cobrar da gente também.
porque da mesma forma que eu acuso, que eu julgo, eu também serei julgado. Mateus 7, versículo 1. Olha só, parecia que estava tudo. Jó olhou e falou: não sobrou mais nada para mim. E o fato, irmãos, é tão agravante que essas úlceras, essa doença maligna aqui, né, que Satanás colocou nele, era como se fosse um tumor, irmãos. Só que é um tumor que estoura de dentro para fora. E a carne fica toda podre, fica toda cheia de excrementos saindo, sabe? Infecções. E o mau cheiro era tremendo, irmãos. Era forte. E ninguém queria ficar perto desse homem, primeiro, porque achava que ele tinha pecado contra Deus. Pois ele já tinha um conhecimento de Deus aqui, né? Estamos falando mais ou menos na era abraâmica, 2000 anos antes de Cristo. Sendo que ele era um patriarca, então é mais ou menos nessa base aí, tá? Dessa época, 2000 anos antes de Cristo. E aí, irmãos, ele estava todo sujo, todo podre já. Ele raspou a cabeça em sinal assim, de humilhação, irmãos. Jogou cinza no corpo dele, rasgou as vestes e sentou no chão, porque não tinha ninguém para ajudar esse homem. Você já percebeu que você está cheio de amigo e amiga quando você está bem? Mas deixa faltar o dinheiro na sua casa, na sua conta, deixa faltar na sua vida, você vai ver quantos vão te estender a mão. Vou estar orando por você, viu, irmã? Vou estar orando por você, viu, irmão? Ora nada, deita e dorme. Deixa faltar o seu dinheiro, deixa faltar as coisas da sua casa, você vai ver quantas pessoas vão te ajudar. Você vai ver quem são os teus amigos de verdade. Você entendeu, irmão? Então, Jó, ele ficou sozinho. Jó não teve ninguém. A única pessoa que estava ali, ou melhor, o objeto que estava ali, foi um caco de telha. Ele pegava um caquinho e raspava aqui, ó, porque não tinha uma mão amiga para coçar ele. Então, irmãos, o homem se encontrou sozinho. Eu acredito que Jó, ele chamava os amigos, chamava os vizinhos e fazia aquele churrasco grande. E todo mundo ficava ali em volta de Jó. Mas quando Jó caiu na tragédia, na desgraça, na miséria, não ficou ninguém do lado dele. Nem a esposa dele fica do lado dele. Mas aí, irmãos, ainda não é o fim. Aí tem uma outra reviravolta espiritual aqui. A Bíblia vai falar que houve um outro dia. Irmãos, esse sofrimento dele aqui, alguns estudiosos, alguns eruditos, calculam mais ou menos entre 6 e 1 ano. De 6 meses a 1 ano de sofrimento, irmãos. E Jó, então, irmãos, estava ali sozinho, coçando com a telha, porque a dor era muito grande. Aquele tumor comendo, irmãos, ele de dentro para fora. E Satanás, então, ele se infiltra de novo no meio dos anjos. E os anjos vão até a presença do Senhor. E Deus fala para ele: de onde vieste? De rodear e passear a terra. E ele diz: viste meu servo Jó, aquele que você me induziu contra ele? Ele ainda continua sendo sincero a mim, mesmo você pedindo tudo aquilo para mim. Irmãos, Satanás, ele não desiste. Ele vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Ele não estava contente de ver a destruição desse homem. Se o diabo pudesse, irmãos, se Deus deixar, porque tudo aqui é a ordem de Deus. O diabo não pode tocar num fio de cabelo seu ou dos seus, porque se Deus não deixar, não pode tocar, não tem como ele tocar. Mas se Deus deixar, irmãos, é a mesma coisa que se tivesse um pitbull daquele bem bravo, sabe, bem bravo, uma coleira. E quando ele vai te pegar, Deus segura a coleira. Mas se Deus soltar a coleira, irmãos, coitado de mim e de você. Aí então o diabo, que ele não para, ele joga mais um desafio. É claro, pele por pele, tudo que o homem tem, dará. Ele estava dizendo, os bens ele perdeu, mas a saúde dele está intacta. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a família praticamente, perdeu a esposa, mas ele está intacto ainda. Aí, irmãos, eita, mas Deus tem
saber quem é a pessoa, né, irmãos? Deus tem que saber quem é a pessoa, né? Quando Deus fala, irmãos, veja bem, Deus sabia que agora a situação de Jó ia se tornar muito mais insuportável ainda. Então ele toca, irmãos, e ele fica com essa doença, ele fica com essas chagas, mas mesmo assim, irmãos, ele continua adorando o Senhor. A mulher dele manda amaldiçoar a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu estou dizendo, irmãos, se a mulher falou isso para ele, irmãos, imagine um estranho. Se a mulher abandonou ele no momento do estágio pior da vida dele, imagine só, irmãos, as pessoas que diziam ser amigo de Jó. Ele não tinha mais a ninguém, irmãos. Ele não tinha mais a ninguém. Estava simplesmente sozinho, todo cheio de câncer. Perdeu 10 filhos, perdeu um monte de servos, perdeu amigos, os vizinhos, todo mundo apontando que ele estava em pecado. Aí o que acontece, irmãos? A Bíblia diz: em nada Jó atribuiu a Deus. É difícil, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus olhou na terra e disse para Satanás: não tem um homem na terra igual a meu servo Jó. Por isso que os olhos do Senhor, irmãos, como diz Isaías, perscruta toda a terra. Ele está olhando todos na terra. Aí, irmãos, esses 3 amigos, que eram os amigos de Jó, que vinham de longe, se nós colocarmos longe pelos nomes que aparecem na frente do nome deles, as regiões, eles ficaram sabendo de Jó e foram lá se condoer-se de Jó. E quando eles chegaram de longe, eles viram Jó no chão, todo cheio de tumores, aqueles bichos tudo voando ali, grudando nele, eles todo sujo, sem ninguém, com um pedaço de telha. Eles olharam aquele homem, a Bíblia diz que eles não conseguiram reconhecer. Ele estava deformado, ele estava totalmente, irmãos, acabado, em todos os sentidos. É o tempo da prova. Do capítulo 2 vai transcorrer até o 42. Só no 42 é que Deus vai virar o cativeiro dele. Isso nos remete o quê? Que há um tempo para Deus mudar a nossa história. Há um tempo de nós sermos provados. E vamos ver, e Deus vai ver se nós vamos ser aprovados. Porque uma coisa é ser aprovado, outra coisa é se vamos ser aprovados. E quando Jó, irmãos, estava naquela situação, abandonado por tudo e por todos, mas havia um Deus lá no céu, irmãos, que estava olhando para aquele homem. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui. Eu não estou dizendo essa palavra para todos, porque essa palavra não é para todos, mas tem algumas pessoas aqui que sabem o que você tem passado. Tem pessoas que às vezes estiver tendo a live, vai ouvir isso aí também, vai saber que talvez esteja falando com ela também. Que tem pessoas que estão passando por situações adversas, tem pessoas que estão passando por processos difíceis, mas muitas vezes você está calado, está calada. Mas saiba de uma coisa, e mesmo assim ainda você continua sendo sincera e fiel a Deus. Mas Deus está vendo você, mas Deus está ouvindo você, mas Deus está ouvindo as suas orações, mesmo que sejam lágrimas. O Todo-Poderoso está vendo e ouvindo você. Deus não te abandonou. É um processo, é uma fase, é um momento da vida. Nós não entendemos certas coisas, o porquê Deus faz isso comigo, mas não faz isso com a outra, com o outro e com o outro. Por que Deus abençoa fulano, ciclano e beltrano, e por que eu não chega a minha vez? É o processo, porque o que Deus tem para aquele, para o outro não tem para você. Às vezes o que Deus tem para você está demorando, porque vai ser muito maior do que do outro. Então não se apresse a sair da presença do Senhor, porque às vezes o que Deus tem para você é muito maior, muito infinitamente maior do que você pensa ou imagina. Por isso que a sua bênção demora mais do que as pessoas que estão recebendo menos, mas muito mais rápidas ainda do que você.
Existem bênçãos menores que Deus vai distribuindo, mas existem bênçãos maiores, promessas maiores, chamados maiores, que tem que passar pela fase, tem que passar pelo processo. E não tem como cortar caminho, porque com Deus não tem atalhos, é sempre reto, é sempre adiante. Então, passado todo esse tempo, aquelas pessoas que foram para ali para ajudar ele, irmãos, fala sério mesmo. Eu não sei você, mas talvez naquele momento que você está na pior situação sua, pessoas que eram para te ajudar, pessoas que eram para ir lá te falar uma palavra de ânimo, que foram nesse objetivo, chegam lá, mudam todo o contexto da história e começam a falar: confessa o seu pecado, confessa o que você fez, por que você está passando por isso. Foi assim que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que eram 3 amigos, eles foram lá para se condoer dele, para sofrer com ele, para sentir a dor dele, para carregar aquela dor junto com ele. Daqui a pouco virou toda a história, começaram a acusar ele, apontar ele, começaram a falar para ele confessar pecado. Infelizmente existem pessoas assim que vão pelo aquilo que elas veem, não tem uma visão espiritual, não tem uma visão espiritual do reino espiritual, não enxerga. As pessoas preferem julgar do que dobrar o joelho e falar: Deus, eu estou sabendo, eu estou vendo alguma coisa, o que é isso aí? Não diz respeito à minha vida, mas para mim não falar besteira, para mim não ficar falando ou imaginando coisa no meu coração, fala para mim, Deus. Pede para Deus falar para você antes de você sair falando por aí. Pede para Deus falar com você, pede para Deus revelar para você o pecado de um, de outro, antes de você sair por aí falando e falando coisa que não deve. Se eles tivessem buscado a Deus, eu tinha revelado para ele que o servo não estava em pecado, mas era um processo, era um tempo. Mas como toda aprovação tem um tempo, como toda dor, como todo sofrimento também tem uma reviravolta, a Bíblia diz então que lá no capítulo 42, por isso que eu falo, irmãos, eles acusaram Jó, eles apontaram Jó, eles de ajudar Jó, colocaram Jó mais para baixo ainda. O homem já estava numa situação delicada, irmãos. E eles vão lá. Só que Deus estava no meio de tudo isso, vendo tudo. Deus não precisa ouvir nós falarmos, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe a intenção dos nossos corações. Isso é mais profundo do que falar, é mais profundo do que eu fazer alguma coisa. Ele sonda o meu coração antes mesmo de eu fazer alguma coisa, antes mesmo de eu pensar e querer fazer. Ele já sabe que eu ia fazer isso, e Ele sabe também a minha intenção, se a minha intenção é ajudar ou prejudicar a pessoa. Então precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente faz alguma coisa e a intenção é prejudicar o meu próximo. Isso aí vai trazer mais cedo ou mais tarde uma consequência para mim ou para minha família, porque é a lei do retorno. Tudo que eu planto, eu vou colher. Não tem escapatória. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, os amigos plantaram. Só que, irmãos, veja só que interessante. Jó estava triste, porque ele falou: 3 amigos que eram para estar comigo aqui, me ajudando, fizeram o contrário. Talvez o coração dele ficou triste, irmãos. Talvez o coração dele fechou, ficou amargurado. Por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho base bíblica para isso. Por quê? Porque quando ele entende o processo, quando ele entende o plano de Deus, então Deus fala para ele: Jó, eu quero uma coisa de você. Ele nunca ia imaginar o que Deus ia pedir para ele. Sabe o que Deus pediu para ele? Deus pediu para ele assim: você vai orar pelos meus 3 amigos. Olha que coisa, irmãos, impressionante. Aqueles que estavam acusando Deus fez ele orar para aquelas pessoas começaram, ele começou a orar para aquelas pessoas. Aí a Bíblia diz que Deus aceitou a oração de Jó e virou o cativeiro dele. Você sabe o que estava impedindo Jó de receber a bênção, irmãos? É porque o coração dele estava triste, por causa das acusações, por causa das pessoas que estavam ali para ajudar e acabaram trazendo outro lado da história. Mesmo que eles estavam equivocados, Deus ainda falou: Jó,
diante de mim. Você vai orar, vai abençoar a vida deles, e eu vou abençoar a sua vida. Orai pelos teus inimigos, fazei bem para aqueles que te perseguem, dai de comer para eles e beber para eles. Eu sei que é difícil. É difícil. É fácil a gente pagar um lanche, pagar uma pizza, fazer um churrasco e chamar só o meu grupo. E se eu esquecer o meu grupo e chamar aquele outro grupo menor, do que eu não gosto, do que eu não faço parte, isso é maior aos olhos de Deus. Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Nem na teoria, muito menos na prática. Por quê? Porque, olha aqui, Jó ficou com o coração fechado, triste, irmãos. Só que Deus falou para ele: ore pelos seus amigos, nem inimigos, hein? Ore pelos seus amigos. E ele ora, irmãos. Quando ele ora, Deus faz assim. Para Deus virar a minha história, a sua história, é um dia para o outro. Para Deus mudar a nossa vida, irmãos, é um assoprar de Deus. José estava preso há 13 anos, passando por cadeia, passando por isso, por aquilo. Ele acordou na cadeia, irmãos. Ele dormiu na cadeia, perdão, e acordou no palácio. Ele era preso. No mesmo dia ele se tornou governador do Egito, a maior potência da época. Então não subestima o poder e a sabedoria do Eterno. Não subestima o que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida. Não há limites para Deus. Não há limites. Aí, irmãos, o que nós temos aqui? Estou encerrando. Mais 5 minutos. Aí, o que nós temos aqui? Deus vira a história dele. Começa a colocar a família a favor dele, os amigos a favor dele. Eles começaram a dar joias, pendentes de ouro. Não é joia pequena não, é muita coisa, muita joia, muito ouro para Jó. E Deus então começou a prosperar Jó. Deu-lhe mais 7 filhos e 3 filhas. Dessas 3 filhas, a Bíblia vai nos revelar, nos relatar, que é mais linda do que as outras. O que eu quero dizer com isso? O que Deus tem para nós, irmãos, vai ser muito mais e muito melhor do que aquilo que nós estamos tendo hoje. Só que deu glória a Deus que vai receber. Ó, Deus tem algo muito melhor e muito maior para te dar, para me dar, do que eu me encontro hoje. Porque eu acho que eu estou bem hoje, eu acho que eu estou feito hoje, mas não. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito hoje. Não, irmãos. Não se contente com o mínimo, porque Deus tem muito mais para te dar. Tem pessoas que falam assim: mas tá bom assim, Jesus, tá, eu sei. Irmãos, é Jesus, irmãos, é o Rei do Universo. Basta uma palavra dele, irmãos, e a sua vida faz assim, ó, uma volta tremenda. Você estava lá embaixo, Deus te coloca lá em cima. Você não era nada, você se torna. Não há limites para Deus fazer o que Ele quer fazer com você. Nós fazemos Deus pequeno, muito pequeno. Então, nasceram mais 10 filhos de Jó. Eu só não sei se foi da mesma mulher. Isso eu não posso fazer, não posso falar, não posso provar. Nem sei se aquela mulher voltou com ele. Eu acho que não. Do meu ponto de vista, acho que não. Eu acho que Deus não é uma mulher mais abençoada. Porque uma mulher que manda o cara morrer, o marido morrer e amaldiçoar Deus e morre, eu acho que Deus tinha algo melhor para dar para ele. Já deu 10 filhos abençoados para ele, deu com certeza uma varoa abençoada para ele. Então, tem aqui agora uma família abençoada, uma família que foi restaurada em todos os sentidos, e esse homem honrou o nome do Senhor. Ele pôde honrar o nome do Senhor, ele não voltou atrás, ele não desistiu, ele continuou ali firme, forte e sabendo em quem ele cria, porque ele chega a dizer: o meu Redentor vive, e eu sei que por fim se levantará pela minha causa. Ele diz isso. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, baseando tudo e resumindo tudo em poucos
poucos minutos. Não abandone a sua fé. Nunca esqueça isso. Não abandone a sua fé. A sua fé é tudo que você tem. Você pode não ter dinheiro no banco, você pode estar desempregado, desempregada, você pode ter sido abandonado, abandonada, você pode ser desprezado, desprezada, mas se você manter a sua fé naquele que te chamou, naquele que te escolheu, Ele vai te honrar. Porque Deus não precisa de ser humanos para abençoar a minha e a sua vida. Ele faz como Ele quer. Amém? Então nessa noite fica essa palavra. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Daquilo que eu não vejo, mas eu creio que ela existe. Amém? Guarda isso, a fé. Guarda a sua fé. E também outra coisa que não podemos dizer e deixar de dizer é a paciência. Porque o diabo, você viu que ele investiu pesado nesse homem, mas Deus falou assim: toca em tudo nele. Tocou. Toca no corpo dele. Tocou. Só não toca na vida dele. Então Deus nunca vai deixar um servo, uma serva fiel. Se você e nós formos fiéis a Deus, Ele pode tocar em tudo nosso, mas não pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quantos creem assim? Dê uma salva de palmas e eu agradeço a Jesus.